falar sobre, ainda no tema de chaves da maturidade espiritual. Maturidade espiritual, ele precisa ser compreendido, maturidade cristã. Como é que você alcança a maturidade, ou seja, uma pessoa madura espiritualmente? Há muita confusão sobre o que é ser maduro espiritualmente. Você convive com muitos tipos de cristãos, e nós temos tido assim um entendimento, eu e Fernanda conversando muito sobre a enorme dificuldade que se tem de praticar as coisas mais simples, mais singelas das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos trabalhar algo para uma prática. Lembrando a você está aqui para ouvir e para praticar. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas, infelizmente, muitos se dispersam em prestar atenção, e eu vou ser bem sincero para você, pode colocar na tela, pessoal, o PDF, vou ser sincero com você, eu já tenho um bocado de tempo, né? A minha jornada, nasci no lar cristão, eu tenho 60 anos, então eu vi várias fases, né? Por exemplo, domingo passado aqui, estava dançando aqui, as meninas, eu não vi, quer dizer, o Cimé me falou, né? Depois colocou o videozinho. Quando eu cheguei agora lá em São Paulo, aí estava lá Ana Aline e Eide comentando da dança, e lembrando, e aí Eide falou, eu não acreditei, Aninha dançando. Porque anos atrás, quem começou a dança foi Eide e Ciméa. Hoje a filha de Ciméa está dançando, e Ciméa é a coordenadora desse ministério, digamos assim, de dança. Imagine como é que essa geração, são 20 anos, mas eu vou além, eu vou para 40 anos. No início da videira, antes de começar sequer o processo de discipulado, para antes, lá nos anos 90 ou 2000. Então, eu posso garantir, meus irmãos, que a capacidade de concentração e cognição dos amados caiu vertiginosamente. É impressionante como as pessoas hoje não sabem interpretar, e, pior de tudo, as pessoas não conseguem prestar atenção, porque estão dispersas, e o pior de tudo, quando elas ouvem um negócio, aquilo não vai para uma coisa prática. Se eu disser a você assim, é muito importante que você coma abacate para a sua saúde, porque o abacate tal, acabou de falar, você vai no outro dia vai comprar de novo as mesmas coisas e vai esquecer a recomendação do abacate e não vai fazer nada com aquilo. É desse jeito que as pessoas estão vivendo. Elas estão pegando uma informação no ar, ouvem e esquecem, e deixam para lá, e não fazem nada. E isso é generalizado. Eu estou dizendo isso porque eu estudo isso, e não é de pouco tempo. Nós já tivemos uma matéria no curso da Eurico Bernstein, que chamava Ensino e Aprendizagem, que era, a matéria quem deu fui eu, sobre mapas mentais, como é que você faz o aprendizado, como é que ele se distribui no cérebro, como é que acontece no cérebro para você maximizar o potencial de aprendizagem. E eu dei essa aula, eu conheço do que significa isso. E eu vou dizer um negócio, a nossa geração está emburrecendo cada dia mais. As pessoas que estão trabalhando em escolas sabem disso. Todo mundo que trabalha em escola sabe disso. Mas esse emburrecimento também é pelo fato de que você perdeu a conexão entre aquela teoria abstrata, que eu coloco para você, e aquilo que você tem que fazer com isso. Ou seja, a maior distância hoje que existe no universo é daquela cognição para a sua mão. Ou seja, a distância entre a teoria, que você concorda, e a prática que você executa, essa é a maior distância do universo. Maior distância do universo. Então, infelizmente, a gente vai lidar com coisas que você precisa se concentrar, e eu não preciso que você se concentre. Eu não preciso. Você precisa que você se concentre. Deus fala, queridos. Deus fala. Ontem eu estava lá no Chile orando com Fernanda, em São Paulo orando com Fernanda, e eu estava orando e Deus me falou um negócio sobre uma pessoa. E eu parei a oração e mandei uma mensagem para uma pessoa. Olhe, você faça assim, 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 sobre o seu salário. Era sobre salário. Você vai fazer isso, isso e isso, e o valor é tanto, e fazer isso. Como é que Deus fala um negócio desse? Deus fala. Então, essa palavra aqui, Deus falou para mim. Agora, se você vai praticar ou não, para mim não vai fazer diferença. Depois de eu dei, claro que eu gostaria de que praticasse, mas existe uma distância gigante entre você entender e você praticar. Porque você vai dormir hoje. Então, você vai fazer o quê amanhã de manhã? Você vai praticar?
Então, a gente vai trabalhar essa busca coerente e intencional, baseada em Colossenses 3, 1 a 17. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, e vocês vão perceber que tem 3 cores, também é intencional, é caráter pedagógico também. Colossenses 3, 1 a 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. E eu mudei a cor. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E o verso 10, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E agora, mudei para verde claro. E você vai perceber que são 7 versículos, cada um eu coloquei um número gigante, porque são axiomas. Bom, depois eu vou explicar direitinho o que são isso. Verso 11 diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, verso 12, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E o último versículo. E todo mundo vai ler o último versículo. 1, 2, 3, já? Isto. Façam tudo em nome do Senhor Jesus. Queridos, pessoas desequilibradas ou imaturas são pessoas, e aí você conhece muita gente assim, que tem anos de vida cristã, no entanto não é maduro espiritualmente. Por que motivo? Porque essas pessoas que não são maduras espiritualmente, e portanto já estou falando de quem é maduro, os imaturos espiritualmente são as pessoas que não venceram aquelas tentações básicas que Jesus venceu lá em Lucas capítulo 4. Quando Jesus começa o seu ministério em Lucas 4, você se recorda, Jesus, a Bíblia diz que quando ele saiu, foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito, para ser tentado. Então era uma intenção. E ele ficou 40 dias, 40 noites lá. Naquele deserto, Satanás fez 3 tentações que estão registradas ali. São tentações elementares, fáceis de entender. A primeira tentação, transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão é uma tentação para mim e para você, elementar, tratando de provisão, tratando de necessidades elementares. Dentro dessa tentação, todo mundo aqui é tentado também igualmente Jesus. E Jesus, antes de começar, ele já vai logo dizer, vou vencer as 3 coisas mais básicas, para vocês entenderem que todo mundo tem que vencer as 3 coisas mais básicas. Primeira, a questão material. Várias coisas eu poderia dizer, e são riquíssimas, esse texto é riquíssimo. Transformar pedra em pão. Por exemplo, você traficar. Você fazer um negócio ilícito é transformar pedra em pão? Não pode, é pecado. Você não pode ouvir Satanás dizendo para você transformar pedra em pão. Então,
aquilo ali significa várias coisas, mas você tem que entender que na área do trabalho, na área da atividade, na área da remuneração laboral, você não pode ser uma pessoa relapsa, preguiçosa, e você não pode pecar nisso que é elementar. Por exemplo, você não pode pegar o seu dinheiro que você recebe e gastar aleatoriamente e ficar sem dinheiro. Chega no final do mês, você não tem o que... Isto é pecar no elemento mais básico de Lucas capítulo 4, que Jesus não pecou. Ele já começou dizendo, eu vou começar logo do início, transforme pedra em pão. Não é assim que a banda toca, viu? Nem só de pão viverá o homem, mas... E ele vai lá e fala com Satanás e encerra isso. Você precisa vencer a sua batalha com o seu exercício profissional e o exercício financeiro, o exercício da provisão. Necessidade elementar. Você não pode, por exemplo, estou com fome, eu vou ali no McDonald's e eu simplesmente eu vivo de comendo pizza toda noite. Não, você não pode fazer isso. Isso é pecado. Pecado. Você tem que dominar os recursos que você tem, ser fiel no pouco que acabei de falar, na hora do ofertório. Depois Jesus falou, aliás, foi instado para o Senhor, lança-te daqui, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que tropece com o pé em pedra. Ou seja, qual é a tentação? E muitos crentes não venceram até hoje. É a tentação de querer que Deus faça aquilo que eu quero. Eu vou me jogar e ele vai fazer o que eu quero. Eu vou fazer esse teste. E bum, vai e joga aqui. E recentemente, bem recente aqui, uma pessoa estava absurdamente indignada e revoltada com Deus, porque Deus não fez o que ele quis. Tem alguém aqui que sabe do que eu estou falando? Eu queria que fosse assim, não foi assim, e ficou indignado com Deus, não vou mais servir a Deus. Mas é porque ele queria transformar, ele queria se jogar e Deus ir lá e fazer aquilo que ele quer. Porque eu quero que Deus faça aquilo que eu vou fazer. Quero que Deus me dê respaldo para aquilo que eu quero. Não, Deus não vai dar respaldo para aquilo que você quer. E isso é uma coisa que você tem que aprender. Deus não respalda a nossa vontade. Nós é que entramos na vontade dele. Não existe essa história de ele respalda a minha vontade. Mas eu orei tanto. Para mim, não sei o que o senhor orou tanto. Até em muitas orações, eu vou falar um negócio, porque estamos na macro. Nós estamos na macro, então eu tenho que... Né? Segura aí. Tem orações que são um problema. Tem certas pessoas que têm que parar de orar por um problema. Quanto mais você ora por um problema, mais você está dizendo que existe um problema. Aí você já ouviu a frase, não diga o problema que você tem não diga a Deus que você tem um problema, diga o problema que você tem um Deus. Pega essa frase, apaga, e vamos ser práticos, porque essa frase é utópica e você não entendeu direito ela. O que é isso? Você tem uma pessoa que está enferma, e você sabe que essa pessoa está enferma por negligência, comeu a vida inteira, não cuidou do colesterol, foi aquela tribulação toda. E você está orando para que Jesus cure ela. Senhor, Deus abençoe. Primeiro, Deus não vai fazer, não prometeu fazer, e ficar tapeando em cima de quem é irresponsável. Não prometeu, mas você está fazendo aquilo, e quanto mais você pede, mais você coloca o problema como sendo da sua vida. Você tem que colocar o Deus como sendo da sua vida. Senhor, eu já orei, eu falei com Deus, e está falado, acabou, Deus já ouviu. Senhor, eu te agradeço porque tu estás levando essa carga. Então tem muitas orações, e aí é que está o sobrenatural. Muita gente quer que Deus faça a vontade de quem muito ora. E não vai ser assim, querido, não vai ser assim. Deus não vai fazer a nossa vontade. Nós é que temos que entender a vontade dele e fazer a vontade dele. Essa inversão é uma tentação. E por último, a tentação, quando Satanás falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tempos de internet, tem muitos jovens que estão, e olha que é estatístico, e isso é informativo, você vai pesquisar, você acha. Muitos jovens não querem mais fazer faculdade, eles querem ser digital influencer, eles querem ser youtubers, né? Por sinal, ontem eu vi um youtuber que entrou no rio para fazer uma filmagem, e ele esqueceu que o rio estava no enchente, e o rio levou ele e morreu. Né? O rio, um dos maiores youtubers da Índia. O cara estava lá e aí ele jogava corda e tentava e não teve jeito. O cara, as águas que ele foi filmar arrastaram ele e morreu. Mas ele quer ser digital influencer. Então a glória humana, ela atrai de tal modo que você tem que saber o que não fazer. Por exemplo, eu não uso rede social, eu não gosto de rede social, não desrecomendo, não. Tem gente que trabalha, porque rede social é o quê? É um campo de trabalho. Quem tem atividade profissional tem que usar. Mas eu, como pastor, eu vou ficar botando... Eu não quero. Por que eu não quero? Porque não quero. Eu não estou afim de likes, virtudes, elogios, não estou afim de nada disso.
Estou a fim de cuidar de sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida. Acabou. Vou fazer aquilo que me cabe. Quem trabalha, poste mesmo, porque tem que usar a rede social, porque é atividade laboral. Mas entenda, a glória humana é uma atração. Então, quem não venceu essas coisas, infantilmente, ele vai lidar com Colossenses, como eu coloquei aí, que se divide como eu mudei a cor, coloquei a cor em branco, coloquei a cor em laranja, coloquei a cor em verde, em coisas muito claras para você compreender a distinção entre elas. Por exemplo, a primeira de todas, é que eu vou mais focar hoje. Se já ressuscitastes com Cristo, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é o verso 1. Porque vocês morreram, e a vossa vida está escondida. Verso 4. Então vocês serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele vai trabalhar para a maturidade das pessoas, ele não está repetindo a tentação de Jesus. Ele não está dizendo de novo para você não assistir pornografia. Para você não. Ele vai, peraí, eu vou lhe explicar por que é que você vai eliminar o pecado de sua vida. Por que é que você vai eliminar o lixo de sua vida? Deixa eu te explicar. Aí ele vai dizer, você morreu, você ressuscitou e você será glorificado. Essas 3 fases são as fases da vida de Jesus. 1 Pedro 2, está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, eu leio para vocês, 1 Pedro 2, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ou seja, Jesus fez um caminho e eu, você, nós todos aqui vamos fazer o mesmo caminho. Todos aqui vão morrer crucificados, todos. Todos aqui. Ninguém será salvo aqui, que está me ouvindo, sem morrer crucificado. Como assim? Já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Você vai crucificar as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos. Vai crucificar. Então, esse caminho é o caminho de todo mundo. Então, o texto bíblico vai falar dessas 3 coisas: a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a glorificação de Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa. Se já ressuscitaste com Cristo, porque vocês morreram e vocês vão ser glorificados. Então, essa doutrina inicial, ela é a base de tudo aquilo que você vai pensar. Por exemplo, morrer. Será que a gente morreu com Cristo? Quem é batizado não morreu com Cristo, tá? Antes de ser batizado, ele morre. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se já morremos. 2 Timóteo, capítulo 2:11. Fiel a esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Os textos lá da morte. Ou seja, qualquer pessoa que creu que os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, que creu que Jesus morreu por você na cruz. Você crê nisso, reconhece que é um pecador, e reconhece que tinha pecados, e que foram perdoados por Jesus, você morreu. Ou seja, Jesus estava lá na cruz morrendo o seu pecado, portanto você estava lá. Isso vale para adolescente, para velho, para idoso, qualquer pessoa. Eu estou lá. Tem gente que não acredita nisso. Jesus morreu porque ele era um desordeiro. Tudo bem, acredite o que quiser, mas você que creu que ele morreu por causa de pecado, inclusive o seu, você está lá na cruz com ele, morreu com ele. Então você passa pelo processo de morte. Quem passa pelo processo de morte é separado do ímpio que não acredita nisso. O ímpio não acredita nisso. Depois, o processo de ressurreição, Romanos 6:5. Porque se já fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, Romanos 6:5. Verso 11. Assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ele está falando que você está morto para o pecado. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também foram ressuscitados por meio da fé. Olha a explicação do batismo. Por que é que batismo não é um sinal? Sinal conversa. A Bíblia diz claramente, sepultado juntamente com ele no batismo. Então você está morto porque creu que morreu com ele. Não foi sepultado ainda. Está feito os livrinhos, mas não terminou. Não é ressuscitado. Só é morto. Morto vivo, o zumbi, é morto. Aí, domingo que vem, tem batismo. Aí você chega ali, na hora que eu coloco você ali, eu estou sepultando você como se aquilo fosse uma areia. Quando eu levanto você, você ressuscita com Cristo no batismo. Está escrito aqui, Colossenses 2:12. Então, assim, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você que morreu e você ressuscitou. Assim sou eu, assim é você. Então, e por último, Romanos 8:17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se com ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, essa é a parte que começa a tornar claro o problema que vem a seguir. Se a gente morreu, se a gente ressuscitou e vai ser glorificado, é incompatível o pecado com a nossa vida. É incompatível. Na hora que você é batizado, entra uma espécie de antivírus em você. Um antivírus. Então, entra em você um antivírus espiritual. E aí, o que acontece? Você, quando vai pecar ou vai fazer uma coisa que não deve, você se sente mal. Você se sente mal. Por que você se sente mal? Já era, filho. Tu nasceu de novo. Ninguém desnasce de novo. Ninguém desnasce de novo. Nasceu, foi sepultado, ressuscitou, agora tem um antivírus aí. Quando peca, fica mal. Não dorme. Fica um tempo sem saber como lidar com aquilo e entra num processo de incompatibilidade por conta de um versículo bíblico, que é esse versículo aqui, que em nome de Jesus ele vai passar, porque senão a pregação não tem sentido. Aí, ufa, graças a Deus, vem em nome de Jesus. Olha lá. Igreja, vamos todo mundo ler esse versículo, porque esse versículo é a chave do que eu vou falar. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Está vendo aí? Não consegue, ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Daí surgem essas questões aqui, da primeira coisa que eu quero falar contigo, a incompatibilidade. Paulo vai orientar os discípulos o que fazer, dizendo, você morreu, você ressuscitou, você está marchando para a glorificação. Então você sabe que você não vai conseguir mais viver pecando. Você não vai conseguir mais viver desobedecendo. Você não vai conseguir. Você vai ficar tão mal que você vai vai ter uma síncope. Não funciona. Uma pessoa que nunca conheceu a Deus, ela tem uma escala de valores. Ela pode fumar, ela pode trair, ela viaja, fica com prostituta e blá. Ela tem os seus esquemas, né? Mas porque ela não acha que aquilo é errado. Ah, minha mulher não me dá atenção e tal, e aí vai, né? Pornografia não é errado. Meu corpo, minhas regras. Ele inventa tudo, porque a escala de valores dele é a escala de valores dele. Está desconectada. Mas uma pessoa que nasceu de novo necessariamente tem uma outra escala de valores, mesmo que ela não tenha sido discipulada. Por exemplo, falei no ofertório. Uma pessoa que chega aqui com vários problemas financeiros, mas aqueles problemas financeiros são pesados. A pessoa está tensa. Ele tem que pedir orientação de como fazer um ordenamento financeiro. Alguém vai dizer assim, faça um levantamento dos seus gastos, faça um levantamento das suas dívidas. Vamos ver qual dessas dívidas aqui é dívida de pessoa física, qual é a dívida de pessoa jurídica. Você anota suas despesas, você tem uma planilha, toma uma planilha. Tem todo um desenho para você fazer uma orientação financeira. E ele começa a ficar agoniado, porque ele está tão pressionado pelas dívidas. E aconteceu isso dias atrás. Uma pessoa... Eu poderia falar quem é, mas não vou falar. Uma pessoa foi dar uma orientação, um dos missionários, um dos nossos missionários foi dar uma orientação para uma pessoa não cristã, e aí ela viu que ela estava muito atribulada, não era cristã, e aí ele foi falar, como é que você quer fazer, não sei o quê, eu vou fazer assim, vou fazer assado, não sei o quê. Aí, 3 dias depois, parece que foi numa sexta, na segunda-feira, chega essa pessoa, tranquila para trabalhar. Aí chegou lá, para trabalhar. Que bom você resolveu. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. É mesmo? Que bom. Como foi? Não, eu peguei um dia na mão da agiota, paguei todas as minhas dívidas e agora estou tranquila. Ela fez isso. Essa pessoa não acredita. Agora imagine se for daqui da videira, chegasse aqui e fizesse isso. Ela está bem tranquila. Mesmo assim, essa pessoa tendo feito uma idiotice dessa, ela não fica bem. Aquela ali fica porque ela é ímpia. Essa que fizesse aqui não ficaria, porque o Espírito Santo não deixa a pessoa ficar, porque o que é errado torna-se incompatível com a natureza divina e a pessoa não consegue. Então, aí, a questão da incompatibilidade é tão séria que os discípulos que pecam ficam em estado pior do que os ímpios. Quem peca fica no estado pior do que o ímpio, porque o ímpio ele não está nem aí. Dorme bem, acabou de fazer uma besteira e dorme bem.
O cristão, quando peca, ele não consegue. Por quê? Porque acabou, meu amigo. Você entrou a natureza divina em você, tu vai sofrer. Como assim? É isso, a sua carne e o seu espírito, o ímpio não tem carne. O ímpio já está morto. Mas quando você nasceu de novo, criou uma incompatibilidade. Isso porque o pecado é incompatível com a sua natureza divina. Mas, entra em cena o adoecimento espiritual. Nós temos o hábito de dizer que muitos problemas emocionais são de natureza traumas que aconteceram, abusos que aconteceram, educação muito pesada que nós tivemos, carências afetivas, ausência de pai, ausência de mãe. Então, costumamos dizer isso. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir que muitas das doenças que o sujeito está vivendo, doenças, são do pecado. Então, é incoerente, mas ele faz. O que acontece? Ele adoece igualzinho a outra pessoa que foi abusada sexualmente. Ele adoece igualzinho a uma pessoa que tem uma depressão crônica de natureza orgânica. Ele adoece igual. E você não sabe dizer. O que é isso, queridos? Adoecimento espiritual. Por quê? Porque a sua natureza espiritual está gritando que tem algo errado em você. Está gritando. Se por um lado as pessoas são vítimas, os que nasceram de novo adoecem por conta dessas incompatibilidades que eu vou ler agora para vocês. Algumas passagens que não vão ser colocadas. Salmo 32. O salmista pecou, ele falou: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo constante gemido todo dia. Problema nos ossos, problema de gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor secou com o calor do verão. Sabe o que é isso? Perdas, transtorno de humor. O humor, no original hebraico aqui, meu humor se tornou sequidão de estio. Ele perdeu a graça de viver. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei. Aí ele vai ler. Agora eu vou para o Salmo de número 38. Olha o estado do camarada no pecado. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Ó, ele fica fraco, ele fica extenuado, dorme mal, acorda com dores musculares. É muito interessante. A gente vai conversar com a pessoa está extenuada. Onde é que está doendo? Aqui. Primeiro os músculos que doem aqui em cima. O que está acontecendo com dores aqui em cima? Ah, tá. Tem algum fardo que a pessoa está carregando e as dores, a rigidez é toda sentida aqui. Ela está se defendendo na vida e as primeiras dores que aparecem aqui. Aí vem prisão de ventre. Ela está segurando uma demanda e é o que acontece quando ela segura? As fezes também seguram. É desse jeito. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Ele não está falando que foi porque eu comeu, não sei o que. Eu viajei agora, eu esqueci de tomar a lactase, meu irmão. Tu pense. Aliás, não pense não. Que foi uma tribulação. Né? Levo a noite toda, meu irmão. A noite toda. Fernanda lá dormindo e eu velando, né? Olha o que diz: sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Quer dizer, essas dores aqui não tem nada a ver com lactose, nada a ver com lactase. Ele está com problemas de ordem física, tudo isso consequência do pecado. Você está em dúvida? Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta. Aí ele continua: mas eu sou como aquele que não ouve, cujos lábios não há réplica, pois em ti espero, Senhor, tu me responderás. 18, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele está falando de pecado, irmão, não está falando de outra coisa. E agora, o capítulo 39, só para você entender de forma sintética, por isso que eu não coloquei na tela, só para você ouvir. Eu disse comigo: guardarei os meus pecados para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O sujeito disse: eu não prego mais evangelho. Não prega não? E aí começou a doer no intestino, doer o coração me ardia no peito.
Aí os médicos poderiam dizer que dor é essa. Quando eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. E aí ele começa, não passa de sombra, tal, tal. Eu estou só citando alguns, que eu poderia citar o Salmo 51, um monte deles. Você sabe que eu estou citando essas coisas? Porque quando há uma incompatibilidade entre o que você é e aquilo para o qual você deveria ser, ou seja, você está agindo de um jeito incompatível com o que Deus lhe criou e quer, você entra em um conflito e um adoecimento físico decorrente do pecado. E eu não estou dizendo que toda doença física é decorrente do pecado. Claro que eu não estou dizendo. Também não estou dizendo que toda doença que a pessoa está sofrendo aqui é de natureza de um trauma. Ninguém pode dizer o que é. Essa regra não existe. Mas quando você recebe essa palavra, você avalia a sua vida, e avalia a sua vida porque a instrução é clara: se você morreu, se você ressuscitou e se você vai ser glorificado, então fique bem claro o que você tem que fazer. Isso é uma questão espiritual. Você não pertence a esse mundo, você não vai conseguir ir para a micareta e ficar bem, você não vai conseguir ir para o bar, tomar todas e ficar bem, não vai conseguir. Quer fazer teste? Faça. Agora faça teste. Não faça isso assim, não, eu vou fazer, eu não concordo com essa teoria. Provavelmente você nem é salvo, mas eu falando, eu vou fazer teste. Então faça o teste, depois volte chorando. Pastor Niles, que besteira que eu fiz. Eu estava lá bêbado, veio um cachorro, lambeu minha boca, aí começa, me conta a sua história, para eu te dizer, para que tu não acreditou? Você fez o teste porque não creu na palavra que está dizendo isso. Bastava crer na palavra que você não ia sofrer, que é o que está acontecendo. É incompatível, você não consegue. Assista um filme pornográfico para tu ver. Não estou incentivando ninguém, não. Assiste. Quando termina, você... Será que alguém viu? Aí apaga lá o histórico, depois entra para apagar de novo. Ó, Senhor, tenha misericórdia de mim. Fica mal. Porque não é compatível com a tua natureza. E você adoece. Diarreia, problemas gástricos, problemas de vários tipos. Vamos continuar aqui. A Colossenses, a nova realidade espiritual. O que é que Paulo ordena a fazer? A igreja vai ler essas duas frases. 1, 2, 3, já? Fazer morrer a vossa natureza carnal. E aí ele diz, eu vou fazer o que você tem que fazer morrer. E aí ele dá a relação. Abandone. Como assim? Vamos lá. Olha a lista que ele bota. Portanto, façam morrer tudo que diz respeito. É você que faz. Não, eu estou orando para Deus me libertar. Não vai libertar. Presta atenção que eu vou repetir. Eu sou pastor, há anos discipulando, e eu estou te dizendo, não vai te libertar se você pedir a Ele que liberte. Não é Ele que faz isso. Você já morreu? Morri. Já ressuscitou? Já. Está no caminho da glorificação? Tá. Então você que tem que fazer isso. Ele te ajuda. Senhor, me ajude. E vá lá e faça. É desse jeito. É como você cozinhar. E eu digo isso porque eu tenho uma receita que eu mais gosto, é prime rib. O que eu mais gosto é prime rib. Aí tem um molho carrum de prime rib, já sei decorado. Aí você faz aquele negócio com cebola, alho, páprica picante, eu ainda boto pimenta caiena, aí bota uma manteiga de ervas com uma erva só, que é geralmente tomilho, alecrim, aí derrete aqui, pega aquele negócio, aí bota por cima da carne, aí pega aquele pozinho que você fez, joga em cima, e aí você sela numa frigideira quentíssima de aço fundido, de ferro fundido, aí ele fica cru dentro. Aí ele fica cru, mas ele está selado, está todo hidratado. Aí você bota no forno por 8 minutos, quando você vai comer, é a melhor carne que tem, oh glória. Essa é a receita que eu decorei do prime rib. Então você tem que pegar a receita do que você tem que praticar. Jesus, o que eu tenho que fazer? Você tem que saber o que você tem que fazer. Jesus, faça. Não vai fazer. Você tem que pegar a receita e ir lá. E você tem que fazer. Olha o que diz para fazer. Imoralidade sexual. Joga fora. Impureza. O que é a diferença de imoralidade sexual e impureza? Impureza é ficar olhando para o peito das mulheres. Para a bunda das mulheres. Linguagem clara. Impureza é
o olhar. Imoralidade é a prática. Então você corta as duas. Brasileiro tem mania de ficar rabo de saia? Em nome de Jesus, está repreendido. Aí, olha assim. O que você faz, homem? Não olha uma vez, não olha duas, não olha três. Eu olhei 4. Não vou olhar a quinta, não vou olhar a sexta, não vou olhar a sétima. Jesus, que maravilha, não estou olhando mais. Aí olha. Ô, Jesus. Faz o quê? E você continua tirando o olho. Jesus não vai tirar seu olho, não. Jesus tira meu olho. Tira meu olho nada, rapaz. É você que faz isso. Eu fiz um acordo com os discípulos lá na casa de Lorival, no início da videira, 2001. Juntei todos os líderes. Aí juntei aqui e falei, vamos fazer um acordo aqui agora. O brasileiro tem a mania de ficar olhando assim, para trás. Vai estar passando a minha, você olha. Todo mundo aqui olha, fazer um acordo. Botei umas mãos assim, juntão. A gente não olha mais isso. Fizemos um acordo com os homens de não ficar esticando o olho para o que não deve. Isso é impureza, não é imoralidade. Então, imoralidade, impureza, paixões, que é aquela intensidade, Flamengo, Bahia e dominó. Calma, rapaz. Domina esse negócio de você estar muito desejo, né? Eu amo a picanha. Ai, meu Deus. Não, calma. Menos, velho, menos. Maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade. Irmãos, tudo isso, olha a linguagem obscena no falar. Irmãos, eu já vi um pastor foi pregar e ele não sabia. Eu não vou falar o termo aqui porque eu não falo nenhuma palavra torpe, eu não falo. Mas o cara foi falar, no Rio de Janeiro, tem uma palavra que todo mundo fala no Rio de Janeiro, né? Começa com a letra S. Ah, você fez S comigo, né? É tipo assim, esculhambou. Mas no Rio de Janeiro todo mundo fala. O camarada chegou numa igreja aqui do Nordeste e foi falar. Irmãos, os irmãos estavam tudo de S comigo. Acabou o culto, irmão. Acabou o culto. Por quê? Porque ele não fez o dever de casa lá atrás, que Jesus não vai fazer isso. Espírito Santo, meu filho, vamos revisar o esboço aí. As palavras que você vai usar, que nada o Espírito Santo vai fazer isso. É você que tem que fazer. Então ele tinha que avisar lá. O camarada abriu a boca, soltou um palavrão no microfone, acabou a pregação, irmão. O camarada ficou se defendendo até o final da pregação de uma palavra que ele deveria ter cá atrás, cortado na raiz, não falo mais um palavrão de nada. Então é uma coisa que ele tem que fazer. Você vê que tudo isso não mentais uns aos outros. Irmãos, nada disso o Espírito Santo tira. O Espírito Santo colocou um antivírus dentro de você e você não consegue mentir. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, já contei, vou contar de novo. Meu avô foi pregar um dia e eu contei isso, escuta isso. Meu avô, Eurico Baxter, foi pregar numa igreja, só que o pastor presidente não estava naquela igreja. E foi um dia antes do culto principal. Tipo assim, o culto começava na quinta e quarta-feira, ele estava lá, então convidaram para ele pregar. E aí ele foi lá pregar, e o pastor não estava, e aí o pastor chegou depois, que estava na reunião, aí ele pregou, tal, ministrou e convidou as pessoas para ir para frente. Aí vieram algumas pessoas para frente, aí ele virou para o pastor, depois, como é que foi o culto? Aí ele falou, foi uma bênção. Foi uma bênção, várias pessoas vieram à frente. Aí, beleza, foi para casa, meu avô tinha aquele hábito de todo dia, 4 da manhã, levanta para orar. 4 da manhã levantou, o Espírito Santo mostrou uma visão, ao fim da pregação dele. E virou para ele e falou assim, quantas pessoas tem aí na frente? Aí ele fez 2. E por que você mentiu? Aí ele, assim, me perdoe. Aí no outro dia, o culto, ele entrou, foi lá no púlpito da igreja e falou, meu irmão, quero te pedir perdão. Não foram muitas pessoas que vieram à frente, foram 2. Isso é fazer o que Deus manda. Cabe a você que mentiu ir lá dizer, eu menti, me perdoe. Se vai ser perdoado ou não, é outra história. É obrigação do outro lhe perdoar. É obrigação lhe perdoar. Eu já, na minha empresa, alguns aqui sabem do que eu estou falando, a Tensil, há muitos anos atrás, eu recebi confissão de cristãos que eram da videira e que vieram confessar o roubo. E não foi roubo de R$10, nem de R$20. Foi acima de R$2.000 na época. A dinheiro de hoje dá uns 5.000, 10, sei lá quanto é que era. E foi confessar que tinha roubado a empresa naquele valor. E me disse aquilo ali. Confessou. Eu fiquei no problema, porque agora eu tinha que lidar com um problema. Ele se livrou do problema ao confessar. Ele fez isso.
eu roubei, eu quero dizer que você pode me demitir, está algo justa causa, eu sei que eu posso lhe demitir, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou com tanta raiva que eu não vou fazer nada com raiva. Aí não fiz nada, porque eu fiquei com raiva, porque ele era crente e era da videira, e roubou. E fazer o quê? Aí depois eu tenho que processar, para saber como agir, e é claro que eu fiz o quê? Eu fiz uma rescisão, e ele pagou com o dinheiro da rescisão, e eu readmiti ele, sacou o fundo de garantia, viu, pagou o dinheiro que estava devendo, que ele confessou. Mas ele tinha que ir lá e dizer, eu roubei. Quem tinha que fazer? A pessoa. Isso aí o Espírito Santo não vai fazer. Mas por que acontece quando não faz? Não consegue dormir, não consegue pregar, não consegue namorar, não consegue viajar, não consegue assistir jogo. Ele está assistindo um jogo, está pensando no pecado. Por quê? Porque não dá. Nasceu de novo, meu amigo. Ressuscitou. Não dá. Irmãos, se eu estivesse falando isso aqui em uma igreja Assembleia de Deus, estava tudo acabado. Vixe, eu nem devia ter dito isso no microfone. Ela já disse. Sabe por quê? Porque igreja que disciplina as pessoas por pecado confessado, aí fica tudo complicado. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa confessa, não é disciplinado. Meu Deus do céu, é lógico. Uma pessoa que quando confessa, é ajudado. Então, se você está ouvindo essa palavra, e o seu pecado sexual, não, por que de sexual? Estou falando lá de indignação. Estou falando, o pecado, cada um se vira com o seu. Eu tenho uma tendência do pecado de orgulho, todo mundo sabe disso, já falei várias vezes aqui. E por que eu falo? Para falar mal de mim mesmo. Para eu ficar em vigilância o tempo todo. Eu fico assim o tempo todo ali e na espreita comigo, não dou trela para mim. Então eu faço essa parte, porque essa parte tem a ver comigo. Você tem que fazer a sua parte, que o Espírito Santo não vai fazer. Agora, se não fizer, você é incompatível, você não vai conseguir conviver com essa incompatibilidade que vai te adoecer. Essa é a mensagem dessa noite. Se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima, pense nas coisas que são de cima, porque não tem como conviver com isso. O foco aqui não é a explicação do desdobramento espiritual de pessoas que já... O foco aqui é a explicação dos desdobramentos das pessoas que já são mortos, mas não buscam nem pensam as coisas que são de cima. Nosso chamado, queridos, é para buscar e pensar as coisas que são de cima, simplesmente porque esta é a nossa origem e a nossa destinação final. Qual é o seu objetivo de vida? Ficar rico? Você não vai conseguir ficar rico, não vai conseguir dormir, vai ficar doente. Olha o que eu estou te dizendo. Porque nasceu de novo, porque se você fosse um ímpio, você ficava rico, roubando e não sentia nada. Não sentia nada. Mas como cristão, você não vai conseguir. Você vai ter que pagar suas contas e vai ter que andar direito, porque você não vai conseguir. Porque você tem uma nova natureza. A busca das coisas terrenas, o que diz em amarelo? Eu vou ler de novo. A busca das coisas terrenas, o quê? A vida de pecado adoece o discípulo. Então você que tem uma empresa, é diretor de uma empresa, o que você faz? Muda a sociedade com a sua empresa. Se você é um médico, um profissional de saúde, o que você faz? Você leva Jesus ao doente. Se você é um profissional de educação, o que você leva? Valores celestiais para as pessoas que não conhecem esses valores. Nós não estamos aqui para trabalhar na mesma vibe que os ímpios. Eles vão atrás do que lhes interessa, eles buscam aquilo que é terreno. Nós não. Você tem uma missão. Quando Noeli vai trabalhar num evento diferente, quando Alfredo vai trabalhar num determinado lugar, vai tocar numa banda, ele vai junto, ele tem que fazer a diferença com aquela banda. Porque ele não está aqui para ganhar dinheiro de música, ele está aqui para ser sal e luz, e é assim que ele age, assim que Noeli age. Noeli está em pecado quando ela vai trabalhar na micareta? Vai trabalhar na micareta, irmãos? Que absurdo! Ela é enviada de Deus para aquele lugar que só tem treva. Tu já pensou que maravilha? Tem uma luz ali. Precisar de uma oração e uma expulsão de demônio, quem é que está? Noeli, especialista em expulsão de demônio. Perfeito. Irmãos, e isso é impressionante porque os ímpios ficam agoniados. Porque, vamos ler esse texto, eu vou ler a parte branca, só para você ter contexto, você lê o amarelo, tá?
Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Pode ler. O ímpio, ele está achando horrível que você não anda na vibe dele. Eles acham estranho, porque eles não têm duas naturezas. Eles acham estranho, porque eles não têm uma natureza. Mas você fala, não, não consigo. Eu não consigo. Eu não vou fazer isso. Na próxima semana eu vou trabalhar sobre a parte das novas práticas. Eu não vou trabalhar isso hoje. Então, para finalizar, o problema à nossa volta não é o pecado que está nos rodeando. O problema principal da imaturidade e da infantilidade espiritual é exatamente, leia amarelo aí para mim. Você tem um chamado, Deus está dizendo, busque o que é de cima, pense no que é de cima. E vou fazer um teste aqui agora, preste atenção. A gente vai fazer, vocês vão fazer esse teste. E não importa quem ficar em pé, quem ficar sentado, o que importa é a proporção. O que importa é a proporção. A gente orienta aqui, os líderes orientam, toda semana falamos de devocional, temos um podcast sobre vida devocional, e para fazer uma vida devocional, você tem que superar uma série de dificuldades, ok? Todo mundo tem a mesma dificuldade. Algumas pessoas levantam 4h30 da manhã para ler Bíblia. Ontem, Rafael postou o devocional dele, eram 4h30 da manhã. Ele posta nessa hora da manhã, 4 horas da manhã. Então, é nessa hora que tem gente que está lendo a Bíblia, orando por mim, por você, por todo mundo. Mas tem gente que não faz isso, mas é orientada a fazer. Eu quero que, quando eu disser já, fique em pé. Os que fazem isso todo dia, por exemplo, anteontem eu não fiz, mas ontem eu fiz, hoje eu fiz. Anteontem eu não fiz, mas eu faço todo dia. Então, quando eu não faço, é uma exceção, é uma raridade. Mas pode acontecer de não fazer. Então, eu estou incluso nos que fazem devocional todo dia. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro. Então, eu quero que fique de pé agora. Todos os que fazem devocional todo dia, fique de pé aqui agora. Só ficar em pé. Pronto, pode sentar. Pergunta à igreja, quem estava mais lá atrás. Todos ficaram em pé? Não. Não fica. O texto diz, busque e pense nas coisas que estão em cima. Todos buscam? Não vai conseguir se você não empreender esse esforço com a ajuda do Espírito Santo. Você sabe que precisa, pede ajuda a Ele, Senhor, e vai. E vai. Quer dizer, a busca é a sua parte, e a Bíblia diz, busque, pense, faça morrer. Ou seja, essa parte aí, o Espírito Santo não faz, ele ajuda você a fazer, mas ele não faz. Então, se você não superar, e você vai ter muito argumento, mas isso não tem na Bíblia, devocional não tem na Bíblia, tem. Mas é obrigado, não é obrigado a nada, irmão. Você não é obrigado nem a ser fiel à sua mulher. Não, tem que ser, não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a respeitar Deus. Pode rasgar sua Bíblia. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, claro. Fuma maconha, irmão. Não, pelo amor de Deus. Corta essa parte aí. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Que diferença faz? Você é livre para fazer isso se quiser. Então não estamos falando se pode, se não pode, se deve, se não deve. Se você está buscando, se você está pensando e se você está fazendo morrer. O que importa é o que você está fazendo. Então, eu quero que você diga para a pessoa do seu lado essas 3 palavras. Busque, pense e faça morrer. Diga aí. Para outra pessoa agora. Com cara de mal, com cara de mal. Cara de mal. Busque, pense, faça morrer. Tem que fazer cara de mal. Tem um texto de Hebreus, vou ler mais 3 versículos e termino. Hebreus fala assim, ó. Opa! Pulou de Apocalipse para Apocalipse. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigido a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Vou dizer bem claramente aqui. Por que pessoas são disciplinadas? Disciplinada significa várias lutas imprevistas, indesejadas, inesperadas, acuando você em coisas que você não gostaria de ser acuado. Por quê? Porque você não faz aquilo que você tem que fazer.
Você não faz aquilo que você tem que fazer como pessoa que tem a natureza divina. Você tem que fazer, você tem que buscar. Se não buscar, você vai adoecer, vai tratar-se com terapeuta só para não confessar pecado. E que pecado? Falta de perdão. Aí eu já não... Isso é besteira. Dizer qual é o pecado, não precisa... Tudo é sexo, tudo. Não, senhor. Falta de perdão. Uma série de coisas. O pecado não importa. Há dívidas que você saiu devendo a todo mundo e não se importa com o seu testemunho e está tudo certo. Também. Sair mal de uma empresa, cometer um grave delito na empresa e sair da empresa e não ir consertar isso. Você tem que consertar. Eu cometi. Você tem que ir lá na empresa pedir perdão ao patrão por ter roubado a empresa. Se você é um cristão, você tem que fazer isso. Mas, Níris, como é que você está falando no microfone? Como é que Deus lhe revela assim? Irmão, oh, meu Deus do céu, está lhe ajudando. Vai lá e diz que roubou. E vai acontecer o quê? Não é da sua conta, é da conta do Deus que te mandou fazer isso. Oh, meu Deus, tão simples. Vai lá e faz. É isto que a gente tem que fazer. Não vai dar propina à guarda de jeito nenhum. O que você está fazendo? Está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é certo. Duas coisas para terminar. A igreja, queridos, ela entra na disciplina aí. Termino com isso. Irmãos, a maior vergonha do evangelho é justamente o mal crente. Você sabe que eu não sou nenhum bobo, não. Eu acompanho as pessoas que estão aqui. E sei que muita gente aqui fala mal de membros daqui. De membros que têm mau testemunho aqui. Por que, Nílis, você não chama? Eu só chamo se eu ver. Eu não vou chamar por fofoca? Se me disserem, eu não vou chamar. Quem tem que chamar é quem viu. E eu falo isso para o líder. Você viu? Chama. Mas não viu, faz o quê? Não chama. Tem situações que a gente chama, mesmo sem ter visto, a exceção. Eu disse, meu irmão, eu fiquei sabendo isso, isso e isso. E eu fiquei preocupado com a sua vida. Eu tenho que ter essa habilidade para falar isso com a pessoa. Mas não é simples assim, tem que ter habilidade. Mas eu já vi várias pessoas falando mal disso, falando mal daquilo. Interessante, por que faz isso? Faz isto para poder manter o telhado de vidro. Para não consertar o seu, então vê o erro do outro. Por isso que Jesus diz o texto, ó, ele fala o quê da trave? Tira. Sabe o texto, né? Porque ele está falando do outro para não tirar a trave do seu olho. Critica líder para não se submeter ao líder. Então ele fica quieto, mas tem várias coisas em aberto na sua vida. Eu não vou confessar para a Vene, não, porque eu não confio. Isso, então eu não vou confessar, portanto eu vou ficar com o meu pecado, porque eu não confio em Vene. Fala que não confia em Vene, estou falando aleatoriamente, porque está aqui na frente. Né? Então, oi Guida, eu esqueci de usar você hoje para as coisas. Nunca mais falei de Guida. Vou arranjar até o final do pregação aqui para você. E aí não confessa para a Vene e arranja essa desculpa. Está entendendo? Então eu estou falando, hoje eu estou pregando em português claro, vocês estão vendo, né? Português claro. Por quê? Porque eu estou salvando você. Deus mandou falar essa palavra aqui. Para salvar você. Salvar você. Você vai adoecer se você não enfrentar de frente as suas... Eu não posso dizer o que Deus mandou dizer, mas Deus mandou dizer não, que veio à mente. Eu não vou botar culpa em Deus, isso aí. Mas, tem duas palavras que a igreja não vai fazer. Malaquias capítulo 3 é uma profecia. A igreja pode ler Malaquias 3,18, está terminando o Antigo Testamento, e vem essa palavra para o profeta. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Olha aí, Deus não tem que ficar insistindo com você. Ele insistiu hoje. Quantas vezes eu fico falando de pecado aqui na igreja? Rarissimamente. Eu falo da sua seriedade, mas não fico falando de pecado. Porque vai ser assim, raramente mesmo. Só vou falar quando Deus mandar. E por quê? Por que isso? Porque quanto mais eu falo de uma coisa, mais ela aparece. Se eu quero falar de alegria, eu falo de alegria, ela aparece. Se eu quero falar de consagração, consagração aparece. Se eu falo de pecado, pecado aparece. Eu não quero falar de pecado, nem Satanás. Quantas vezes a gente fala de Satanás aqui, meu? A gente fala de brincadeira aqui, está amarrado, isso é coisa do inimigo. Fala assim, esculemando com ele e cuspindo nele. Porque eu não quero conta com ele. Então eu não tenho que dar treta para o diabo. Mas porque a Bíblia diz que então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve.
vão ver a diferença. Porque já falou, não entendeu, não fez. E o que acontece? Estoura. Aí vocês vão ver a diferença. Porque Deus não tem que ficar. Se você acha que essa palavra, a palavra é assim, de qualquer jeito, olha Apocalipse 22, 11. Vamos ler esse versículo, você vê que Deus não está preocupado se alguém não obedece. É ela que devia estar preocupada em obedecer. Olha lá, Apocalipse 22, 11. 1, 2, 3 já? Aí, não tem jeito. Terminou o Antigo Testamento, você vai ver a diferença de um e outro. Terminou o Novo Testamento, a Bíblia inteira, você não quer dar? Não ande. Você não quer obedecer? Não obedeça. Não quer submeter? Não submeta. A gente vai ver isso, a diferença. Vai aparecer. Então, esta palavra é para você se mover de uma posição errática. Preguiça. Qualquer posição que a Bíblia condena, o Espírito Santo, você chega assim, diz, o que eu faço? Eu oro por você todo dia. Seu líder ora por você todo dia. Então você fala, eu vou me mover. Eu vou falar, eu vou conversar. Tem gente que vem conversar com a gente, pessoal, que não consegue falar. Vai falar assim, começa a ficar calado. E não consegue. Mas já foi, pelo menos foi. Aí a gente começa a perguntar, e aí, como é que tá? Não sei o que e tal. E ele, né? Aí vai soltando, começa a chorar. Sai aliviado. Depois vem de novo. É assim mesmo. Mas ela levantou, entrou no Alasca, sentou. Fernando, eu quero falar. Só faz chorar. Mas foi. Tem que fazer isso, irmão. Senão tu vai morrer. Porque sua natureza divina é incompatível com a natureza humana. E cria uma dissonância, cria uma doença de ordem física. Então hoje é noite de você tomar uma decisão na sua vida, em nome de Jesus. Decisão é coisa interna. Não vou chamar ninguém para vir para frente. Para que aquela pessoa que não deu lugar ao Espírito Santo, abra seu olho para ver quem veio. Não tem interesse. O que tem interesse é que você, que toma a decisão, fique no seu canto. E lá aí você dizer, eu vou conversar, eu vou contar aquele abuso lá nas minhas, você vai mexer lá. E aí você vem puxando, e por conta daquela situação que você roubou, você pegou, lá com 16 anos, não sei o que lá, eu já contei coisa aqui no microfone, coisas, pecados meus, lá da infância, não vou contar mais nenhum, não, tá? Mas eu já contei para dizer, eu lido com o pecado assim, olhando para ele, pegando pelo bigode. Não tem negócio de, é assim, porque Deus me deu uma nova natureza, eu vomito se eu continuar com aquilo. Você entendeu, amado? Eu quero sua saúde espiritual e eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, agora. Vamos orar. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração hoje. E eu vou fazer uma oração, depois eu vou pedir que você repita. E, por favor, só repita desta vez, se for verdade. Você pode repetir baixinho, mas não pense na resposta. Ore a resposta, tá bom? Quando eu pedir para você repetir, você fala com a boca esta oração. Pai bendito, nós queremos agradecer porque morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e estamos em posição de vitória, assentados com Cristo nas regiões celestiais. O diabo não consegue subir porque não tem elevador nem escada para nos alcançar. Nós queremos, sim, nos desfazer das obras das trevas em nossa vida, do resíduo do lixo que ficou de lá de trás, as memórias pornográficas, as memórias de brigas de dentro de casa, as memórias das bebedices, as memórias de prostíbulo, as memórias, Senhor, das festas. Queremos tirar o lixo todo, as memórias da raiva, da ira, das brigas. Nós queremos simplesmente nos livrar das memórias lixo da nossa vida, nos livrar das práticas erráticas da nossa vida, e nós queremos, Senhor, fazer isto segundo a Tua palavra, fazer morrer a nossa natureza carnal. Pai, em nome de Jesus, repete comigo assim, no tom de voz que você achar melhor.
Querido Jesus, eu te agradeço pelo teu Espírito que, habitando em mim, torna-me incompatível com o lixo do pecado. Obrigado por este conflito que vai me levar à tua presença eternamente. Eu decido viver segundo a minha natureza divina. Eu decido viver obedecendo a tua instrução. No entanto, eu não tenho condições. Espírito de Deus, eu repito, eu não tenho condições. Eu preciso do teu poder, da tua ajuda, para ler a Bíblia, para compreender e para obedecer. Eu conto com a tua ajuda, porque eu decido fazer a minha parte, em nome de Jesus. Pai, nós oramos esta noite, voluntariamente, todos aqui, e nós queremos, Senhor, viver o Evangelho tranquilo, livre e liberto. O Evangelho consciente e maduro, com luz da palavra sobre a nossa vida. Nós agora fazemos morrer a nossa natureza, afirmando que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo em nossa vida. E é por isso que te louvamos, Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos tratando de pecado, nós estamos tratando de limpeza em nome de Jesus. E é por isso que recebemos a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém e amém.